Vamos então. Eu ancoro o ponto base, o ponto verde, o grupo ascensional, os mentores da arometria, os 49 chorranzos, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos Elohim, serafins, querubins, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, a Ordem Kumara, Mestre Larion, Saint Germain, Kuan Yin, Mestra Nada, Mestra Rovena e Mãe Maria. Eu peço as bênçãos de Olodumare e de todos os orixás. Invoco a força de Ifá, Yami Oxorongá e Obone. As deusas Hecate e Lilith, os arcturianos, os mestres do Conselho Evolutivo, os anciãos dos dias, a força do Espírito Santo, a ordem Voronandek, Melquisedeque, Lanonadek, Goronandek, ordem e comando Santa Ametista, ordem e comando Santa Esmeralda. Eu peço então uma varredura, uma checagem no banco de dados. Deixa eu só perguntar. Eu me incluo na apometria individual também. Maria Eugênia, o pai da Maria Eugênia, mais alguém da família dela? A madrasta, o filho, mais alguém? A mãe? Não. Madrasta, filho. O namorado dela? Namorado? Tá. Alguém mais? O irmão? Irmão? Alguém mais? Não. Então, calma. Maria Eugênia, pai, madrasta, irmão, namorado e filho. Ok. Da minha parte, eu. Mais alguém? Já coloca logo? Vou falar mentalmente, tá, senhor? Mais alguém? Ok. Então, vamos lá. Um, 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 um. Lam vam ram pam ham mau. Lam vam ram pam ham mau. Lam vam ram pam ham mau. Lambri chombri chombris. 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 Ativando o flow da vida, árvore da vida, estrela da vida, chama tri. Om Amon Kikabok Shiva Maranã. 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 I am Sol Amon Kikabox Badana. 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 Yom Kodosh Rogosh Shavamunra. 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 Atom Yan Shalom Dam. Yugnar Saram Vok Saul.
Ganassi, Baron e Onyx Christi. Abdur, Ayodesh, Yogaran. Abdur, Ayodesh, Yogaran. Abdur, Ayodesh, Yogaran. Yam Vam Ham. 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 Alian Shontor Uruak. Alian Shontor Uruak. Alian Shontor Uruak. Dipati Oriones Enciene la Tessa. Dipati Oriones Enciene la Tessa. Dipati Oriones Enciene la Tessa. Shontor Yuklot. Shontor Yuklot. Shontor Yuklot. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Oriones Shontor Shanti. Oriones Shontor Shanti. Oriones Shontor Shanti. Limpando os ambientes. Om Metisca, Om Chohan, Om Miguel Om, Om Gabriel, Yavit, Chama Violeta, Chokurei, Yurak, Om Karak Amon. Então vamos agora à apometria de todos, individual. Invocando para apometria, limpeza de umbral ancestral, limpeza de contratos de sexualidade e amarrações, quebra de contratos da vida presente e de vidas passadas, com nossas famílias pessoais, famílias de vidas passadas, magias presentes e de vidas passadas, contratos da atualidade e de vidas passadas, quebra de estados de hipnose e auto-hipnose. Eu invoco o suporte de Pena Branca, Caboclo, Cobra Coral, Pai João Jormanda, Maria Padilha, Mestre Elmória, Yogananda, Mestre Serafis Bey e suas equipes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Dama da Noite, Maria Mulambo, Rosa Tridente, Pombagira, Rosinha Mirim, Sete Saias, Sete Véus, Exu Rei das Encruzilhadas e suas falanges, Maria Padilha Rainha, Maria do Congá e suas falanges. Rosa Caveira, Exu Capa Preta, Mestre Aberim, Pantera Negra, Exu da Meia-Noite, Exu Morcego, Mestre Kutume. Encapsulando todos nos Merkabas pessoais, entregando para a espiritualidade, abrindo em cada um Yavit com Om Chohan, pedindo que seja feita uma harmonização no corpo físico de todos, em todos os órgãos. Eu gostaria de acrescentar algo que não tenha sido dito. Diretamente para Maria Eugênia, do corpo físico dela. Maria Eugênia, você está precisando de uma limpeza no útero, tá? Senhor, de alguma coisa. É no médico mesmo? Tem que ir ao médico para fazer uma limpeza no útero, tá bom? Acho que tem alguma coisa ali dentro que ficou, tá? Harmonização do corpo astral, retirando obsessores, magias, doenças etéricas, que sejam provenientes dessas contaminações. Uma harmonização do corpo mental, dos padrões neurais, programações religiosas, de rigor e inflexibilidade, abrindo para apaziguamento. Peço uma limpeza no corpo emocional, nas prisões emocionais, que sejam decorrentes de religião, dogmas, sexualidade e famílias. Vamos então trabalhar em todos. Cargas de magismo, de inveja, de ódio, de mal-olhado, de amarrações, maldições, cobranças do passado, programação religiosa, contratos magísticos, devoção aos deuses e contratos com os deuses. Então eu ativo Seirek Han, Om Metisca, Om Serafs Bey, Excalibur Ultra, Om Maposh, Om Gaia-Ur, Metisca Ultra, Om Portia, Kriya Karuna, Daikohan, Atera, Salatiel From,
Lemut Shor, Om Yupa, Kido e Yavit Lebar. Eu peço que sejam removidos implantes, artefatos, que pudermos remover agora, de todos. Peço que sejam levadas para tratamento personalidades múltiplas e subpersonalidades que precisem ser levadas, que sejam tratadas e reacopladas em segurança. Cargas de miasmas, formas de pensamento. Uma varredura geral nessas contaminações de agora, dessas guerras. Abrindo espaço, limpando cordões de personalidades que possam ter sido abertas e negativadas. Encaminhando os bolsões, fechando os portais. Rastreando conexões, desinstalando. Peço que a espiritualidade vá na casa de cada um para fazer as limpezas de fechamento de portal, de retirada do que precisa retirar. Abrindo espaço, abrindo caminhos. Bem. Om. 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 Vamos nos colocar dentro de um tubo eletrônico pessoal para limpeza de magias, contratos e emoções, invocando Yogananda, Elmória, Gautama, Kutumi e Hilarion. Para finalizar esse processo de tratamento individualizado e entregar a sua continuidade para as hierarquias, vou emitir um último mantra. Om Lam Vam Ham. Om Lam Vam Ham. Om Lam Vam Ham. Om Lam Vam. Om Lam Vam Ham. Vamos plasmando uma pirâmide de proteção, um campo de força, criando em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando uma cruz crística no topo. Com o auxílio do comandante de Arcturus Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazer uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, fechando os portais negativos, fechando todos os escudos de proteção, elevando a frequência do ambiente interno da pirâmide. Vamos criar um tubo eletrônico, elevador do umbral, direto para o comando Esmeralda. E vamos abrir uma pirâmide de transporte para encaminhamento das personalidades múltiplas e subpersonalidades. Vamos aplicando nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no chakra cardíaco o verde e o rosa, no asna e na glândula pineal o amarelo alaranjado.
ativando os portais para desobsessão. Om Gabriel, Yesh Mikael, Om Mikael, Gate Om Sananda, Hashita, Serreki, Han, Shokurei Onsho, Utai Fumire Okotá, Metishka Yaviti, Excalibur Ultra, Daiko Wei Daiko Han, Yanok, Om Portia, Om Miguel Om Metraton com Om Staher e Om Maria. Vamos então desdobrando. Aqui eu desdobro quem? Maria Eugênia, o pai dela, né? Mais alguém? Quem seria mais alguém? A madrasta? Mais alguém? O irmão? Mais alguém? O filho? Mais alguém? Ai, meu Deus. O namorado dela? Mais alguém? Eita. Um tio que é irmão do pai, né? Eu não sei o nome, senhor. Mas tudo bem, né? O senhor sabe. Mais alguém? Não. Ok. Então, vamos sintonizando a minha frequência mental com a frequência deles. Solicito a permissão, a divina presença eu sou, as equipes espirituais de todos, os ancestrais, ativando em todos Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a nossa conexão abaixo, Agartha e Shambhala, e acima com Eu Sou Sananda. Eu peço o ajuste da nossa mediunidade com Om Shala, Om Laman e Zion. E peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha, que assim seja. Primeiro, junto deles, pôs ela uma mesa bela, com os pés de precioso azul, bem polida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola para temperar a bebida, e pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. Colocou também uma lindíssima taça, que de casa trouxera o ancião, cravejada de ouro. Era uma taça de 4 asas, e em torno de cada uma 2 pombas douradas bicavam o alimento, e por baixo havia 2 suportes. Outro homem só a custo a levantaria da mesa se estivesse cheia. Mas o ancião Nestor erguia-a sem esforço. Nesta taça, a mulher semelhante às deusas misturou o vinho de Brahmin, e por cima ralou queijo de cabra com um ralador de bronze e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber, depois que preparou a bebida, e depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se contando histórias um ao outro. Mas eis que Patroclo estava à porta, homem divino. Ao vê-lo, se levantou o ancião do trono fulgente. Conduziu-o pela mão e disse-lhe para se sentar. Mas Patroclo, de onde estava, não quis anuir e disse: Sentar-me não quero, ó ancião criado por Zeus. Não me convencerás. Venerando e respeitado é quem me mandou para saber quem é o homem que trazes ferido. Mas eu próprio estou a reconhecê-lo. Vejo que é Macaon, pastor do povo. Agora voltarei de novo para Aquiles para lhe dar a notícia. Tu bem sabes, ó ancião criado por Zeus, quão terrível é aquele homem. Depressa culparia quem não tem culpa. Aí ele deu resposta, Nestor.
Será que Aquiles está assim preocupado com os filhos dos aqueus, tantos quantos foram feridos por dardos? Nada ele sabe do sofrimento que campeia no exército, pois os melhores jazem no meio das naus com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, o possante Diomedes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamenon. Ferido foi também Eurípilo, com uma flecha na coxa. E este homem aqui trouxe eu mesmo, agora da batalha, ferido por uma seta disparada da corda. Porém Aquiles, valente embora seja, não se compadece, nem tem pena dos dânaos. Será que está à espera de que as naus velozes junto do mar, a revelia dos argivos, sejam consumidas pelo fogo ardente, e nós próprios sejamos chacinados, um a seguir ao outro? Pois a minha força já não é o que era nos membros flexíveis. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força, como quando surgiu o conflito entre os eleios e o nosso povo por causa do roubo de gado. Nesse tempo matei Itimoneu, valente filho de Ipíroco, que habitava lá na Élide, quando eu levava o gado que tomáramos em retaliação. Ao lutar pelos seus bois, foi ferido entre os dianteiros por uma lança da minha mão e tombou. Os campônios fugiram por toda a parte. Muitos despojos nós reunimos daquela planície, 50 rebanhos de bois e outros tantos de ovelhas, outras tantas varas de porcos, tantas cabras vagueadoras, assim como 150 éguas russas, todas fêmeas e muitas amamentando seus poldros. Todo este gado levamos para Pilos, cidade de Neleu, no meio da noite. Regozijou-se Neleu em seu espírito, porque muito espólio me coubera ao partir para a guerra, ainda novo. Os arautos proclamaram alto, ao nascer da aurora, que todos teriam a ver o que lhes era devido na divina Élide. E todos os que eram os regentes dos pilhos reuniram-se e fizeram a divisão, visto que para com muitos estavam os epeios em dívida, pelo que nós em Pilos éramos poucos e oprimidos. É que por lá passara a grande força de Héracles, em anos anteriores, e todos os mais valentes foram dizimados. Pois 12 éramos nós, os filhos do irrepreensível Neleu. Só eu sobrevivi, todos os outros foram mortos. Por isso, os altivos epeios, vestidos de bronze, quiseram ultrajar-nos, congeminando planos maldosos. Do espólio, Neleu escolheu um rebanho de bois e um grande rebanho de ovelhas. Escolheu 300 com os seus pastores, pois para com ele havia uma grande dívida na élide divina. 4 cavalos, arrebatadores de prêmios com um carro respectivo, que tinham ido aos jogos. A corrida era para ganhar uma trípode. Mas Algeu, soberano dos homens, ficou com eles, e mandou embora o cocheiro, cheio de pena dos cavalos. Por causa dessas coisas, palavras e atos, se encolerizou o ancião e tirou abundante recompensa. O resto deu ao povo para dividir, para que ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Dispunhamos então de cada coisa, e na cidade oferecíamos sacrifícios aos deuses. Mas ao terceiro dia todos os epeios vieram, muitos homens e cavalos de casco não fendido, com velocidade entre eles, ambos os molíones envergaram as armas, rapazes embora fossem, inexpertos da bravura animosa. Ora, existe uma cidade chamada Trioessa, monte escarpado, lá longe para as bandas do Alfeu, no extremo de Pilos Arenosa. Em roda dela acamparam, ávidos de a arrasarem por completo. Mas depois que atravessaram toda a planície, até nós desceu Atena, depressa do Olimpo, para anunciar que nos armássemos de noite, e em Pilos reuniu uma hoste de modo algum contrariada, mas que queria com todo o afinco combater. Neleu não permitiu que me armasse e escondeu os meus cavalos. É que afirmava que eu nada sabia dos trabalhos da guerra. No entanto,
era dos melhores entre os nossos cavaleiros, peão embora fosse, pois assim dispôs Atena o combate. Há um rio chamado Minio, que deságua no mar, perto de Arena, onde aguardamos a aurora divina, nós os cavaleiros dos Pílios. A onda de peões veio depois. Daí, em disparada, vestidos com as armaduras, chegamos ao meio-dia, à corrente sagrada do Alfeu. Aí sacrificamos belas vítimas a Zeus de supremo poder, um touro a Alfeu e um touro a Poseidon. Mais uma vitela de manada sacrificamos a Atena. Em seguida, no exército, tomamos a refeição em grupos e deitamo-nos para dormir, cada homem armado junto às correntes do rio. Porém, os magnânimos epeios estavam em torno da cidade, ávidos de a arrasarem por completo. Mas antes que isso acontecesse, lhes surgiu o grande prélio de Ares. É que quando o sol se posicionou por cima da terra, entramos na batalha rezando a Zeus e a Atena. Assim que começou o combate entre Pílios e Epeios, o primeiro a matar um homem fui eu, para me apoderar de seus cavalos, Múlion, o lanceiro. Era genro de Algeu, desposara a filha mais velha, a loira Agameda, que conhecia todos os fármacos que produz a ampla terra. Atingiu frontalmente com a lança de bronze e tombou na poeira. E eu saltei para o seu carro e de lá combati entre os dianteiros. Mas os epeios magnânimos fugiram cada um para seu lado quando viram o homem tombado, pois era capitão dos cavaleiros e excelente em combate. Mas eu atirei-me a eles como uma negra tempestade e tomei 50 carros. Em cada carro 2 homens morderam o chão, subjugados pela minha lança. E agora teria eu chacinado os 2 Moliones, da linhagem de Actor, se da batalha não os tivesse salvado seu pai, o sacudidor da terra de vasto poder, ocultando-os em névoa cerrada. Então Zeus outorgou grande força aos Pílios. Fomos seguindo pela ampla planície, matando homens e recolhendo as suas belas armas, até conduzirmos os cavalos até Bulprásion, rica em trigo, e a rocha Olêmia, e ao local que o monte de Alésion é chamado. Foi aí que Atena mandou para trás a hoste. Foi aí que matei o último homem e ali o deixei. Mas os aqueus conduziram os velozes cavalos de Bulprásion para Pilos, e todos glorificaram Zeus entre os deuses, e Néstor entre os homens. Portanto, assim era eu, no meio dos varões. Mas Aquiles quer ser o único a ter proveito de sua valentia. Penso que muito ele se lamentará quando o povo perecer. Meu amigo, disto na verdade te incumbiu, Menécio, naquele dia em que te mandou da Fítia para Agamenon, pois ambos lá estávamos, e eu e o divino Ulisses, e no palácio ouvimos tudo de que te incumbiu, pois viéramos à casa bem construída de Peleu para reunir a hoste em toda a terra de Acaia provedora de dons. Foi lá dentro que encontramos o herói Menécio, tu próprio e contigo Aquiles. O velho auriga Peleu queimava gordas coxas de boi para Zeus, que com o trovão se deleita na cercadura do pátio e nas mãos segurava uma taça dourada, derramando vinho frisante em flamejantes sacrifícios. Vós ambos talháveis a carne do boi quando nós aparecemos de pé à porta. E Aquiles, espantado, levantou-se e conduziu-nos pela mão, e disse-nos para nos sentarmos. Ofereceu-nos a hospitalidade devida aos hóspedes. Depois que nos deliciamos com comida e bebida, dei início ao discurso e disse-vos que seguisses. Viestes de bom grado e eles muitas coisas recomendaram. O ancião Peleu recomendou a Aquiles, seu filho, que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos. A ti recomendou o seguinte Menécio, filho de Actor. Meu filho, pelo nascimento é Aquiles mais nobre que tu, mas tu és o mais velho.
embora pela força ele seja superior. Sê tu a dizer-lhe uma válida palavra, aconselha-o e mostra-lhe o caminho. Ele seguir-te-á em seu benefício. Disto te incumbiu o ancião, mas tu olvidaste. Mas ainda agora poderias falar ao fogoso Aquiles, talvez te desse ouvidos. Quem sabe se com a ajuda divina não lhe incitarias o coração pelas tuas palavras. Coisa boa é a persuasão de um amigo, mas se em seu espírito ele evita algum oráculo e algo lhe foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa mãe, que ele te mande a ti, que contigo siga o restante exército dos Mirmidões, para que possas trazer luz aos Dânaos, e que ele te dê suas belas armas para levares para a guerra, na esperança de que, tomando-te por ele, os troianos se abstenham do combate, e assim os belicosos filhos dos aqueus respirariam, apesar de exaustos. Pois pouco tempo há para respirar na guerra. É que facilmente vós, que não estáis cansados, afastaríeis homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falando, incitou o coração no peito de Patroclo, que voltou a correr para as naus de Aquiles, o Eácida. Mas quando junto às naus do divino Ulisses chegou, Patroclo, na sua corrida, lá onde era o local da Assembleia e da Justiça, e onde estavam também os altares dos deuses, foi aí que deu de cara com Eurípilo, filho de Evêmon, criado por Zeus, ferido por uma seta na coxa, coxeando do combate. E escorria-lhe o suor dos ombros e da cabeça, e da ferida aflitiva corria o negro sangue. Mas a sua mente estava intacta. Ao vê-lo se compadeceu o valente filho de Menécio, e chorando lhe dirigiu palavras. Ah, desgraçados, regentes e comandantes dos Dânaos! Assim estava destinado que, longe dos familiares e da pátria, saciasseis com vossa branca gordura os rápidos cães de Troia. Mas diz-me tu agora, ó herói Eurípilo, criado por Zeus, se os aqueus retêm ainda o possante Heitor, ou se morrem subjugados pela sua lança. Respondendo-lhe, assim falou Eurípilo, ferido. Já não haverá, ó Patroclo, criado por Zeus, defesa dos aqueus, mas lançar-se-ão para as escuras naus. Pois todos os que antes eram os melhores guerreiros jazem junto das naus, feridos por setas ou lanças, às mãos dos troianos, cuja força aumenta. Espera aí que eu me perdi. Mas ajuda-me tu agora e leva-me à minha escura nau e corta da coxa a flecha e lava-lhe o negro sangue com água morna. E nela aplica fármacos apaziguadores excelentes, que se diz teres tu aprendido de Aquiles, a quem ensinou Quiron, o mais justo dos centauros. Pois penso que dos médicos Podalírio e Macaon, um deles jaz ferido por entre as tendas, ele próprio precisado de um médico irrepreensível, o outro está na planície, aguentando a aguçada arremetida dos troianos. O senhor está falando da guerra agora, senhor? O que está acontecendo agora? A ele deu resposta o valente filho de Menécio. Como podem ser essas coisas? Que faremos, ó herói Eurípides? Estou abalado para transmitir ao fogoso Aquiles a mensagem de que me incumbiu Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus, mas não te negligenciarei assim, aflito como estás. Falou, e abraçando o pastor do povo debaixo do peito, levou-o para a tenda. Ao vê-lo, o escudeiro estendeu no chão peles de boi. Então, com uma faca, lhe cortou o Patroclo da anca a afiada seta penetrante, e da ferida lavou o negro sangue com água morna, e sobre ela aplicou uma raiz amarga, esfregando-a com as mãos.
raiz anuladora da dor, que reteve todas as dores. A ferida secou e o sangue estancou. E o senhor me dá essa notícia assim, né? É por isso que fiquei triste, senhor? Que eu tô lá, né? Nossa, fiquei muito triste, meu Deus. Quem é? Alguém morreu, senhor? Não vou te perguntar isso, não. Eu tô triste porque alguém morreu? Morte cósmica. De novo? Era esperado? Vou pegar aqui a vela. Hum, não era bom? É, Lúcia. Obrigada. Gabriel. Oi, meu amor. Você veio ficar com mãe? Gente, eu aqui com a senhora. Não vejo você ficar com Eu não vou conseguir continuar. Agora eu fiquei triste. Quem foi?
devo contar pro Santiago?
Santiago é mais forte que eu, não é? Ai, que bom. Como é que eu vou fazer o trabalho agora, senhor? O que eu vou fazer? Perdão, Maria Eugênia. É que a gente está numa guerra hoje que meu filho não sabia. Ele não sabia que ia morrer o Exu dele, o Exu Rei, o Gabimel. Meu Deus. Ele morreu agora. Que algumas horas atrás morreu a demônia Pale Knight. Eu mandei o áudio para vocês. Só que agora, antes de começar o trabalho, eu comecei a ficar muito triste. Aí, aí eles disseram que eu ia ter que fazer uma apometria para mim mais tarde. Achei que fosse pela tristeza, né? E Fá tá dizendo que eu tô traumatizada de guerra, né, Silva? Que eu não aguento mais. É, agora morreu o Gabimel, que o meu filho fala com o Gabimel todo dia o Gabimel. Aí o Exu Rei acabou de pedir um assentamento, acabei de fazer o assentamento. Porra, quando morreu o Foguinho, eles disseram que eu fiz a despedida com ele. Só que eu não me lembro. Aí ontem eles me pediram para fazer uma apometria para mim. Eu fiz, eu fui lá apagar umas memórias minhas com foguinho para eu ficar melhor. Hoje eu acordei bem melhor. Mas agora eu já não tô. Santiago vai ficar muito triste. Eu não tô entendendo por que a gente do nada se meteu num negócio tão grande, cara. Eu vou ter que fazer o trabalho. Eu tô triste, mas eu sou forte. Eu sei que eu sou. Eu sei que eles vão apagar a memória pra mim. Alguma coisa abriu que eu tô triste pra caramba. É porque o Gabimel. Cara, o Gabimel tá todo dia do lado do Santiago. Deus. O Gabimel vive com o Santiago vive voltando e contando as coisas que o Gabimel deu pra ele, que os poderes. Sorte que o Foguinho morreu primeiro. Que pelo menos eu já passei primeiro.
sou eu, né? Quem que sou eu disso? Meu Deus do céu. Ai, ele tá me dizendo aqui que eu sou Freia. Procurando aqui Freia e Atena, porque ele diz que eu sou Atena nesse livro. Freia. Atena, guerreira da mente, foco, inteligência, clareza, disciplina. Freia é a guerreira da alma, magia, intuição, morte e renascimento. Eu perguntei: o senhor me acha racional? Ele falou sim. Mas por que eu faço a minha apometria primeiro? Eu vou fazer, porque eu preciso sair disso. Com licença, tá? Porque eu vou fazer depois. Eu já teria que fazer a minha, eu só vou inverter a ordem, tá bom?
cansada de perder. De quase chegar. Ter que voltar. Retroceder. Retroceder me dói. Perder me dói muito. Perdi todos. Todos que eu amo. Resta trabalhar. Trabalhar. Se é isso que eles querem, vou trabalhar. Eu nunca mais quero saber de amor na minha vida. Eu nunca mais vou abrir meu coração pra ninguém. Eu não quero mais sentir essa dor. Não quero mais. Pra mim chega. Eles não vão me ver derrotada. Eles não vão. Pois eles vão ver quem eu sou capaz de ser. Eu sou capaz de ser igualzinho a eles. Acabou. Acabou a bondade. Acabou. Não quero mais saber. Vou colocar ela numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vou tirar a hipnose, a auto-hipnose. Vou varrer os artefatos que possam ter. As conexões negativas. Limpar o cordão. Rastrear a vida passada. Fechar os portais, encaminhar os obsessores. Esvaziar esse peito dela. Despolarizar da memória essas dores e traumas. Sei que você não quer mudar de lado. É só um momento. Você conseguiria ser como eles? Te faria realmente bem. Para que você se sinta no controle. Deixar que as mortes que já aconteceram tenham sido em vão. Guerra é guerra. A vida é uma guerra. Preciso de estratégia. Sacrifício. Pensar no coletivo. Talvez isso esteja te faltando nesse momento. Pensar com outros olhos, os olhos do coletivo, de uma equipe que se juntou, entendendo o momento, entendendo os riscos. E todos compactuaram.
Isso vai ser mostrado para você. Todos compactuaram com isso. Principalmente quem foi para frente. Então, se você não pensar como coletivo, você vai estragar tudo. Pode chorar. É triste mesmo. Essa é a dor que te move a querer ficar dura. Mas você não é assim. Essa não seria você. Isso seria desvio. Já está tudo tão perto de acabar. Tem que tudo valer a pena. Não pode virar uma traidora agora, certo? Porque não sabem se controlar das suas emoções. Eles estão te mostrando o momento em que isso foi decidido por todos. Espero que isso acalme seu coração. Porque não podia ser você. É bonito da sua parte, mas não podia ser você. Tinham que ser eles. Eles pensaram a mesma coisa. Isso é amor. Isso é amor. Foi tudo pensado milimetricamente. Foi tudo pensado, planejado nos detalhes. Existiam várias hipóteses, possibilidades. Elas todas foram bem meticulosamente consideradas. Agora é hora de acordar. Você ainda tem muitas coisas para desenvolver, tem muita coisa em andamento para você. Tem muito papel para você, tem muito lugar para você. Que vai ser mais útil aqui nesse momento. A utilidade deles foi exatamente aquilo que eles estavam prontos para dar. Eles foram muito úteis. Era esse o momento deles. Não poderia ser outro. Eles iam brilhar ali naquele momento. A morte deles foi um brilho. E todos vocês se conhecem muito bem. Tem mais gente que se conhece aí, que vai chorar assistindo isso aqui, mas não é porque é só emocionante, é porque tá dentro, mas não sabe. São muitas as conexões e vocês precisam continuar. E vocês todos fazem parte de uma mesma mônada. Por isso vocês sofrem tanto a morte um do outro.
Então a gente vai aliviar essas memórias de dor que você carrega, dessas perdas que você teve. A gente já vai incluir o Santiago aqui também, tá, senhor? A gente já inclui o Santiago aí. Alivia as memórias dele, o que puder mexer nele para ele não ter um impacto tão negativo, para ele aceitar melhor. Caralho. E vai retirando tudo que puder retirar dele que possa trazer um impacto ruim. Facilitar tudo, por favor. Então tá tudo feito. A minha tristeza vinha disso daí. O que tá atrelado à vida passada, o senhor já pegou? Eu não preciso acessar? Vamos despolarizar também as memórias de guerra, por favor. Das guerras agora. Para que a gente possa continuar mais tranquilos. De todos os envolvidos que a gente colocou aqui no início também, por favor, senhor. Tá? Despolarizar essas memórias da guerra, essa dor e trauma que a gente está vivendo. E alinhar todo mundo. Da melhor forma. Encaminhar. Os obsessores que possam estar se aproveitando, se tiverem. Retirar. Os aproveitadores desse processo. Vamos ativar uma consciência maior do propósito disso tudo. Que a gente não se perca. Eu peço mais informações sobre mim, apenas para que eu possa me situar um pouco melhor. Tá? E vamos retornar ao coletivo. Estamos todos juntos nessa. E a gente vai vencer. Quer dizer que a gente esteja derrotados. A gente vai vencer essa porra. Posso encerrar aqui? Ajudou o Santiago? Santiago está pronto para saber? Ele vai acordar e ele já vai saber. Eu deixo ele falar. Tá. Enquanto todos os cordões. O que eu faço com o assentamento dele? Vai ser igual com o foguinho, do foguinho. Não precisa mais charuto. Nem oferenda. A gente mantém a vela e o assentamento. Ai, senhor, é muito triste. Por favor. Deixa eu acender aqui.
Vai tratar a Maria Eugênia? Vai precisar trazer mais alguém? É só do campo dela? É, então vamos fazer isso. Tá? É, o que eu vejo aqui, escuto, sinto é que você se sente sozinha. Você tá feliz porque você vê as coisas ao redor, até coisas acontecendo. Acho que tá dentro do que as mensagens que você me mandou hoje, eu não li, né? Mas a energia é essa mesmo. Mas que você faz muito. A sensação que você tem é que você faz muito. E que você poderia dividir mais. Talvez seja a sua alma te falando assim. Divida um pouco mais com as pessoas, as coisas. Né? Às vezes você pensa demais no que o outro vai pensar de você. E com isso, você deixa passar a sua autenticidade, nas suas emoções, nas suas necessidades reais. Enquanto eu estou falando isso, eu estou vendo você com seu namorado, estou vendo você com seu filho, estou vendo você com seu pai, estou vendo você com a sua madrasta, estou vendo você lá com teu tio e com a vida, entende? Às vezes você quer forçar uma barra também de essa coisa do estar bem, né? Como uma boa leonina, né? Que é, né? Então, às vezes você segura muito a barra mesmo, sozinha. Então, tem esse lado teu aparecendo aqui, tá? Que é o teu lado consciente. Provavelmente isso aparece para você mais facilmente. Você consegue identificar mais, né? Isso que eu tô falando. Então, a gente vai te dar uma ajuda, né? No sentido de memórias aqui, de conexões, de aberturas. E a gente está falando com a tua alma, né? Que ela pode delegar, que ela pode se permitir encarar tudo. A gente sabe que o universo sempre acaba te mandando pessoas, oportunidades, está tudo aqui para você. Você tem determinadas facilidades, né? Até porque você tem esse brilho, essa força que é do leão. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que você pode se dar mais a chance de folgar, relaxar, sabe?
ser você sem se preocupar com talvez algo que possa vir de negativo de qualquer pessoa. Ah, isso ainda dá para melhorar em você, dá para você explorar melhor esse espaço da autenticidade, tá? Isso é um conteúdo que é importante chegar para você, por mais que você já saiba, que você entenda que aqui esse trabalho todo que a gente está fazendo, isso aqui que está sendo dito é muito importante, tá? É como se a espiritualidade estivesse dizendo para você, pode fazer isso. Você pode chegar mais longe fazendo isso, tá? Bancando, assumindo seus sentimentos para as pessoas. Isso não te torna fraca nem vulnerável. Entenda o lugar. É o lugar da autenticidade. Senão, você fica na mão das pessoas. E isso abre brechas, sim, de manipulações, ataques, aí espirituais que eu tô falando, né? E aí você fica com a energia drenada, tá? Você sofre disso, tá bom? Então você fica muito sozinha nas suas dores e medos e coisas, porque você não se permite muito ser. Você tem essa interpretação da fraqueza, sabe? Então tá na hora de você dar uma mudada nisso. Colocar num lugar mais de, porra, eu tô nessa vida, eu existo. E eu sou a pessoa mais importante. E o que eu sinto também. Então eu não tenho medo de ficar sem dinheiro, porque isso já aconteceu. Né? Fundo do poço, o universo não vai me deixar. Né? Eu tenho condições e habilidades para não chegar. E ó, eu sou uma pessoa bem relacionada. Então você tem que reconhecer tudo que você tem de bom, não para se defender de ninguém. Entende? Isso daí é o mecanismo que você tem. Está sendo trazido aqui. Tá? Então não tem porquê você querer ainda ser vista ou aceita ou qualquer coisa assim. Que entra no universo da carência, do querer mostrar que está bem quando não está, ou exagerar um pouco quando estiver. Você entra nos polos 880 do drama para baixo ou da euforia para cima, que é uma empolgação que, que acaba trazendo perdas energéticas. Entendeu? Então a gente pede aqui para rastrear no teu campo tudo que esteja contribuindo para isso, para essa dinâmica que está sendo explicitada aqui. Tá? E a gente vai também rastrear as memórias suas e despolarizar com teu pai. Tá? Essa coisa que contribui para a filhinha do papai que estavam querendo te mostrar. Tá? Porque parece que você já tocou ali num certo entendimento sobre isso. Né? Isso está sendo trazido aqui agora. A gente está explorando também isso. Então, a gente vai mergulhar ali nos teus acessos com teu pai. Que te colocam muito pequena, sem se permitir ser você, porque você quer muito ele. A gente vai explorar as memórias que possam estar aí interferindo nisso. A gente vai limpar os cordões, vai fazer um rastreio, tirar tudo que tiver negativado, encaminhar os aproveitadores. A gente vai limpar as conexões entre vocês, os cordões, tá? E a gente vai aproveitar aí para uma linha de vidas paralelas também. E agora está me vindo claramente o trabalho que eu fiz hoje à noite, né, para vocês. E tinha muito isso de eu mergulhar no teu campo e você ir lá e conseguir expressar coisas, sabe? Do tipo, tô vendo aqui claramente. Tem. Deve ser tua madrasta, né? Porque vem na forma de minha mãe, né? Alguma irmã ali, alguma tia, ou o irmão do teu pai, não sei. Tem um núcleo familiar aqui, e você dizendo assim, e tem os agregados aqui também, tá? Que é marido ou esposa,
sabe? Tem aqui os agregados também da família. E você dizendo assim: mas vocês gostam de falar, né? E fazer que é bom nada. Hipócritas. E totalmente hipócritas. E ainda querem me dar lição de moral de alguma coisa. Essa era você acordando lá dentro da experiência, onde estavam te sabotando, sim, né? Onde aproveitavam para se sentir grandes e colocando você para baixo. E você acabou acordando lá dentro, colocando as coisas em ordem, através da autoexpressão, tá? Que pode não estar perfeita, mas é por aí. A gente tem que partir de algum ponto, né, para que os limites sejam concretos, tá? Então a gente já mergulhou em algumas linhas para organizar isso, a tua forma de se colocar, às vezes até no tom de voz que fica meio infantil, que isso faz parte da filhinha do papai que espera a validação, né? Que projeta isso em outros e se sente pequena. Então a voz não acompanha, né? Então a voz ficou melhor é, imposta, né? E, enfim. Recado dado, senhor. Trabalho feito. Chegamos. O senhor necessita algo mais aqui dentro desse acesso? Comandos? Tá. Tem muitos envolvidos aqui, entende? Realmente nessa cena. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai limpar o cordão entre todos. Vamos rastrear as vidas passadas, as vidas paralelas que a gente tem entrado aqui. Representado nessa cena, tem várias outras aqui parecidas. De tentativa de manipulação, sabe? Isso atrapalha as dinâmicas hoje. Como se um looping existisse aqui disparado. E isso impede você de ir, né? Então a parte que te cabe é essa. A parte que nos cabe, a gente faz. A parte espiritual, você não tem nada a ver com isso. Você agora tem a ver com essa parte. De quebrar certas dinâmicas, pegando a tua força, tua voz, tudo de volta, né? Então a gente vai rastreando e limpando esses cordões. Personalidades múltiplas, entre todos, e vidas paralelas. Fechar portais negativos. Encaminhar os obsessores que fazem a bagunça também. Isso inclui teu namorado e teu filho aqui, tá? Tudo que for assim, forma pensamento, que tenha tomado vida, entre eles também, subpersonalidades, a gente vai tratando. A gente vai despolarizar da memória essas dores e traumas de brigas, desentendimentos e coisas até piores que já aconteceram no passado. Hologramas, vamos desativar os hologramas atrelados. Tirar as conexões negativas com esses caras, esses demônios. Tirar os rastreadores. Quebrar a hipnose e auto-hipnose de todo mundo aí. Todo mundo. Acho que agora foi. Oi? Posso encaminhar? Aqui a gente precisa de 21 dias, né, senhor? Dessa onda aqui que é coisa pra caramba que a gente mexeu aqui, tá? Então a gente continua junto 21 dias, tá? E as coisas vão acomodando, em 21 dias coisa pra caceta vai acontecer, meu Deus. Pro Santiago não precisa de mais nada. Nenhum dos envolvidos. Já foi tudo. Uma pergunta pro senhor. Eu tinha feito aqui, acendia
o assentamento do Exu Rei, do seu Gabi Mel. Ele já tinha morrido? Não. Eu sinto muito, sim. Eu sei que foi uma perda para todos. Eu sinto muito. Tenho certeza que se isso aconteceu é porque foi preciso, foi necessário. Fez parte de uma estratégia para a gente ganhar. Então vamos estabelecendo a conexão com o Sol central, vamos encaminhando as energias densas, os resíduos do trabalho. O senhor quer que eu poste isso daí? Para eu não precisar falar isso. Postar agora? Pode. Tem autorização. Passar vento solar. Limpar, varrer e levar. Água crística. Para harmonizar, purificar e levar os campos. Vamos nos retirar da pirâmide. Estender essa limpeza para as casas. Eu não vou me retirar porque eu quero que essa pirâmide fique, senhor. Pode ser? Fica aqui, né? Aplicar na casa da Maria Eugênia, do pai, né, tal. Filho, o vento solar, a água crística de trás para frente, limpar os animais, as plantas. Encaminhar os obsessores por Mãe Maria Arcanjo Miguel. Aplicar nos chakras coronários o violeta com a energia crística, no cardíaco verde rosa, no asna branco cintilante. Projeto nas nossas cabeças Dom Chohan, o Taifu Miré e Yavid. No cardíaco Yamyon. No cardíaco e no plexo Serrek Han e Salatiel. No plexo Haluhan e Zotan. Na virilha, no joelho e nos pés Ramyam e Daikomio. Na planta dos pés Om Gaia, Om Maposh, Om Klaunesh. Nos chakras Meltrix, Menshui, Metishkahan, Daikomio, Om Maria Yesh. Na nuca e no cóccix Kikido. Na coluna Liansor, Liantu, Daikomio. Om Luizon. Cardíaco dorsal e nuca Mantantar, Lemut. Vantil e Otohan, Haluhan, Zotan. Ativando Catidão, Antizedek, Loangohan. Suryan e Urish. Om Shohan Raku, Superlumina, Om Shohan Yas, Taifu Meneku. Om Yavit. Com Gate, Om Miguel Om Gabriel Daikohan. Melit Lameton, Harmony Arax, Atrix Akel. Yavit, associado com Metishka Yankee. Sachel e Yamaposh com Amivak. Vamos então fechar completamente a conexão com todos esses que estão abertos e vamos reacoplar todos os corpos em segurança. Tirar uma cartinha para você. Oi, a tentação. Vou te mandar. Depois você vê por que saiu. Deixa eu só perguntar. Essa carta é correta para Maria Eugênia? Saiu a tentação, tá? Vou tirar uma carta para mim.
Saiu a inspiração. Tá bom. Um beijo.